Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida da pastora Suzy, minha esposa, dos meus filhos. Agradecer a Deus pela vida dos pastores, pastor Eliel, pastora Rosângela, os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja Batista da Família, pastor Luiz Mar, pastora Silvia, pastora Maria, pastora Silvana, pastor Fabrício, pastora Luciana, o pastor André Olímpio de Santana, e todos os líderes e membros desta comunidade. Eu quero também agradecer a atenção de todos os vereadores, ao senhor presidente. Eu quero frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: todo poder que em vez de servir o outro, serve para si mesmo, é um poder que não serve. E é com base nessa frase que eu quero falar a respeito da importância da igreja para a sociedade. Até chegarmos à igreja que somos hoje, são 11 anos, comemoramos esse final de semana, 11 anos de aniversário da igreja. Nós tivemos que passar por vários processos de transição. A princípio, na nossa mentalidade, nós queríamos uma igreja apenas com pessoas. E essa é a primeira fase, né, de uma igreja que eu chamo de igreja na cidade. Essa igreja, ela está na cidade, mas ela não influencia a cidade. Nós passamos um tempo com essa mentalidade de igreja e nós entendemos, a partir do conhecimento da Bíblia, dos evangelhos, da palavra de Deus, de que nós não fomos chamados apenas para encher a igreja e mostrar uma igreja cheia de pessoas e atrair a atenção das pessoas por ser uma igreja numerosa. Então nós precisamos evoluir, e nós evoluímos, entendendo que a igreja, ela precisa ser para a cidade. Hoje foi até que bom eu ter chegado aqui, ter visto o delegado da cidade aqui falando, o subtenente falando aqui a respeito das dificuldades que a cidade tem enfrentado. O que eu quero que os senhores entendam é que, se não é a igreja, todos esses números poderiam ser dobrados. Muito mais mulheres, não só 445, poderiam apanhar, e não só apanhar, como também estarem mortas, devido aos problemas que nós, pastores, recebemos em nosso gabinete para tratar, não só tratar, como ressocializar essas pessoas. Então, uma igreja para a cidade, ela entende que ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma igreja na cidade, nós trazemos as pessoas de fora para dentro, inserimos na igreja e ensinamos ela, no máximo, ganhar almas para Jesus. Isso é bom, é muito importante, mas nós precisamos entender que as pessoas que entram na igreja, elas só não fazem parte da igreja, como também devem fazer parte da sociedade. O indivíduo, ele entra para a igreja para ser inserido na sociedade e cumprir o seu papel de cidadão. Então, na segunda fase, onde nós transicionamos a nossa mente, não de uma igreja na cidade, mas de uma igreja para a cidade, nós entendemos que nessa fase, a consolidação do indivíduo, a consolidação das pessoas, a consolidação das famílias, né? Eu estava domingo na igreja, foi o último dia de festa, e nós recebemos 3 crianças, uma de 13 anos, outra de 8 anos e uma de 3 anos. E essas crianças, o histórico familiar é um histórico de caos, e o pai havia sido assassinado, a mãe estava perdida lá na Cracolândia, e eu fui dar um abraço na criança de 3 anos e ela me agrediu. E quando essa criança de 3 anos me agrediu, eu afastei. E quando eu me afastei, nós que somos da igreja, né, temos, né, como orientação o Espírito Santo, e ele falou para mim assim: Elias, todos fazem isso. Lá na sociedade, essa criança não vai ter vez. É por isso que eu trouxe ela aqui hoje, nessa comunidade, para você ressocializar essa criança. E quando ela me agrediu, que eu afastei, ele falou: eu quero que você se aproxime, abrace ela e transforme a história dessa criança. E eu abracei, ela resistiu durante algum tempo, mas depois ela aceitou esse carinho, ela aceitou essa proximidade. Então nós entendemos que tem muitos problemas, que embora sejam sociais, nunca
a política, e eu não gosto nem de falar a política, porque quando nós falamos de política, nós temos política em todas as áreas. A minha vida precisa ter política, a igreja tem política, todo lugar tem política. Quando nós falamos de sociedade, nós somos de gestão pública, né? E políticas públicas. E Jesus, ele falou sobre isso, né? Jesus, ele num discurso, ele falou aos seus discípulos: eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste. Os discípulos ficaram perguntando como foi que, né, quando foi que isso aconteceu. E ele falou: as crianças, quando vocês atendem a esses pequeninos, vocês fazem como se fosse para mim. Então eu acredito que há uma responsabilidade, sim, nossa aqui, agora falando da gestão pública, mas há uma responsabilidade também nossa como igreja, de entender, Gério, de entender os vereadores aqui, de entender que nós não podemos deixar vocês sozinhos. Nós não podemos. E o Pato, ele, quando ganhou para vereador, ele até brincou: não, nós vamos fazer uma célula da igreja no meu gabinete. Eu não sei se já existe uma igreja orando aqui, uma igreja participando aqui com vocês, mas assim, o que eu vim fazer aqui hoje é entender que a igreja, ela não pode ser só na cidade, ela não pode ser só para a cidade, mas ela tem que ser com a cidade.